Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos iniciando mais um vídeo do canal Luz da Palavra e hoje nós iremos pregar sobre os dons, amém? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 11. Romanos capítulo 1, versículo 11, amém? A palavra de Deus diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, amém? Irmãos, os dons é algo de Deus, é um presente. Deus só dá dons para os escolhidos, para os chamados, né? Por exemplo, o dom do louvor. A pessoa está louvando, a pessoa está cantando para Deus. E ali no meio tem uma pessoa que não é crente. E aí a pessoa começa a cantar e aquele louvor entra no coração da pessoa, né? O Espírito Santo te usa como ferramenta para alcançar a vida dessa pessoa e ela começa a se identificar com o louvor e aceita Jesus. Então você ganhou a pessoa para Jesus através de Deus. Você foi uma ferramenta, né? Por isso que Deus lhe concede esses dons. O primeiro é o dom da sabedoria, né? Que é tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Deus te revela, né? Você orando, buscando a Deus, Deus te dá uma resposta. Por exemplo, será que eu saio dessa igreja para ir para outra? Ou será que eu paro de trabalhar aqui e vou para outro lugar trabalhar? Deus vai te falar o que você tem que fazer. E para dar o exemplo do dom da sabedoria, eu trouxe Salomão, né? Que em uma bela noite Deus apareceu a Salomão e disse: pede o que quiseres que eu te darei. E Salomão disse a Deus que estava muito feliz do Senhor ter concedido ele a ser rei. Mas eram muitas pessoas, era um povo enorme e ele não iria saber tomar decisões. Decisões que poderiam mudar a vida dele e do povo. E então ele disse que queria pedir sabedoria para tomar decisões certas, de acordo com a palavra do Senhor. E Deus ficou surpreso com o que ele havia pedido, porque Deus pensou que ele iria pedir riquezas, fazenda ou honra, ou algo mais, mas ele pediu sabedoria, e Deus lhe concedeu mais do que ele havia pedido. Ele recebeu também riquezas e outras coisas. Ele foi o único rei a receber tantas coisas, e Deus disse que ele seria o único rei a receber, né, tudo aquilo, e que se viesse outro rei não iria receber tudo o que ele ganhou. Você deve estar se perguntando por que ele recebeu mais do que ele havia pedido para Deus, né? Por que assim mais? Por que ele poderia receber mais? Porque, irmãos, ele estava de acordo com a palavra do Senhor, buscando a Deus, se interessando pela palavra e queria sabedoria para poder administrar o povo. E Deus lhe concedeu, né? Concedeu e deu a sabedoria para ele poder tomar decisões que não iriam magoar o povo, né? O que não iria sofrer ali e nem a ele. Então ele queria ajudar. E com esse dom da sabedoria, e com o dom da sabedoria, é Deus te ajudando, é Deus contigo. Então quem tem o dom da sabedoria, administra a sua vida bem. Não vive santo, não é santo, mas Deus está ali para ajudar. Mas só recebe respostas sábias de Deus se tiver de acordo com a palavra. Isso eu sempre falo aqui no canal Luz da Palavra. Temos que estar de acordo com os mandamentos, com o que a Bíblia diz para nós. Se na Bíblia está dizendo que é errado, não faça, né? Se a Bíblia diz que fazer aquilo ali é certo, faça, né? Então, a Bíblia é as regras para nossa vida, então temos que segui-las, né? Mas ele administrou a sua vida depois, né, desse tempo. Mas acabou que chegou uma época em que ele tinha muitas mulheres. E uma das mulheres que ele se casou acabou induzindo ele, falando para adorar estátuas, outros ídolos, né? Outros deuses. Então Deus ficou muito triste com ele. Mas eu quero te falar que ninguém leva ninguém ao pecado, né? Às vezes fala: ai, meu filho foi pro mundo por causa do fulano. Ah, minha filha foi não sei o que por causa... Não, ninguém leva ninguém ao pecado, né? É você que toma uma escolha. Será que eu faço isso? Será que isso é bom pra mim? Você que toma uma escolha, né? E a esposa que ele tinha se casado fez essa proposta para ele. Então, ele que escolheu. E aí ele não pensou naquilo que Deus tinha, né, feito, tinha concedido na sabedoria. Mas você vai falar: ele tinha o dom da sabedoria, como é que ele tomou a decisão errada, né? Mas ele não estava de acordo com a palavra, ele tinha se relaxado, né? Ah, não vou ler a Bíblia, não vou fazer... Não, vou pra lá, com a minha esposa, não sei o quê. Daí, então, ele não estava de acordo com a palavra. Já fugiu a sabedoria da mente dele, porque
para você ter decisões corretas de acordo com Deus, esse dom da sabedoria, você tem que estar buscando para Deus falar em oração, enfim. E aí ele pecou, né? Ele adorou a outros deuses. E ele se prostrou aos deuses. Mas Salomão, ele acabou se induzindo, indo para o pecado. Porque o Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes. E lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor. Entra um ponto aí, sabedoria, irmãos. Ande de acordo com a palavra, de acordo com como Cristo quer, né? Como a Bíblia diz, como Cristo quer. Sabedoria, obedecer a Deus em tudo, né? Obediência, também tem aqui no canal Obediência de Abraão, né? Ele foi o pai da fé, também tem essa pregação. Se você não assistiu, está aqui na descrição, acesse aqui para ela assistir. Então, a obediência, né? Então Salomão, ele não obedeceu a Deus, mas até que ele se deu bem, porque Deus é tão misericordioso. Mas vamos continuar aqui. E daí ele se afastou de Deus. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. E você deve estar na dúvida se Salomão teve perdão de Deus e foi salvo, né? Mas Salomão é um exemplo de alguém que foi salvo por Deus. Desviou-se dos seus caminhos, mas foi trazido de volta por graça e misericórdia. Deus pertence à salvação. Então, irmãos, Deus é tão bom, mas tão bom que ainda concedeu essa chance para ele. Porque ele era escolhido e porque ele era chamado. Ele fez a obra de Deus, mas ele acabou se distraindo e não buscando. Por isso que ele acabou caindo, né? Por isso que nós temos que cuidarmos, né? Estarmos sempre orando, sempre lendo a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo coloca coisa na nossa cabeça. Tipo, quando nós não buscamos, deixamos de buscar, ele começa a colocar na nossa cabeça. Sai da igreja, aquele irmão tá te incomodando, ou sai da igreja, né? Ou tipo, você vai falar com alguém, a pessoa começa, vamos pra uma festa, vamos lá, né? E tu começa indo, se induzindo ali. Então, quando estamos de acordo com a palavra, isso é muito sério, irmãos, nós não pecamos, né? Nós sabemos a nossa linha, o que podemos fazer, o que não podemos fazer, né? E o segundo dom é o dom da profecia, né? Que Deus fala ao seu coração ali, fala com a pessoa, fala pra ela que essa prova vai passar, ou que ela pra ela me buscar mais, né? Então, vem na mente, o Espírito Santo entra, né, dentro da mente da pessoa e diz, fala pra aquela pessoa, enfim. E de exemplo é Jeremias, né? Que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele para irem entre as nações. Chegou um tempo em que ele cresceu e Deus falou, né? Chegou falando para ele, você vai profetizar, vai ir entre as nações, vai fazer a minha obra, né? Mas ele disse, não acreditou, né? Eu sou uma criança, como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou fazer isso? Né? E Deus botou então a mão na boca dele e disse, eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então Deus lhe concedeu aquele dom para ele. E quando você lê o livro de Jeremias, vai estar cheio de profecias. E ele orou e ele profetizou e foi uma bênção nas mãos de Deus. Porque ele estava buscando a Deus. E ele entendia que não era nada, que não era ninguém. E sem Deus ele não poderia fazer nada. Mas com Deus ele poderia fazer todas as coisas. O terceiro dom e último é o dom da cura, né? Que se eu crer que aquela pessoa pode ser curada através de Jesus e a pessoa que eu estou orando crer também que ela será curada, né? Pelo poder de Jesus. E também eu profetizar, Deus vai te curar. Se eu crer que essa pessoa pode ser curada, né? E ela também crer, ela vai ser curada. E Jesus foi a pessoa que mais operou milagres na Bíblia. E um dos milagres que Jesus fez foi curar a sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro com muita febre e tocou-lhe na mão dela e a febre saiu. Para você ver que nosso Deus tem poder, né? Ele opera milagres, ele faz acontecer. Mas a gente tem que tomar uma atitude de estar uma vida santa, né? Irmãos, antigamente também tinham pecado, eles também eram pecadores, mas eles reconheciam que não eram nada e que Cristo era mais, né? Então, só não recebe milagre quem não está buscando, né? Então, use o seu dom, né? Quero dizer para ti, use o seu dom.
O inimigo coloca coisa nas nossas cabeças. Você não vai conseguir, você vai errar, você vai subir. Por exemplo, você recebe uma oportunidade de trazer uma palavra ou de louvar. Você não é capaz, você não vai conseguir. O inimigo tenta colocar isso, nos impedir de fazer a obra. Ah, e cadê Deus para nos proteger? Não, é nós vigiar. Então por isso que eu falo, irmãos, a palavra é algo assim extraordinário, que quando eu leio a Bíblia, eu sei o que eu devo fazer. Então o inimigo não me engana. Irmãos, Bíblia aqui, ó, tá aqui, é só a gente ler. Isso aqui é uma espada que mata gigantes. Então eu quero falar pra ti, quando você lê a Bíblia, Deus te coloca, aquilo tá errado, não faz isso. Tu leu, né? Tu faz. E as regras da Bíblia, tem várias ali, várias histórias, né? Que se você pedir a direção do Espírito Santo, você vai conseguir ler e entender as histórias. Mas o livro de Provérbios e Eclesiastes também tem vários ensinamentos. Então, para você que ainda não conhece, né? Muitos ensinamentos de Deus, não sabe as regras, enfim, só sabe o básico, leia Eclesiastes de Provérbios, né? Todos os dias, ali leia o livro inteiro que você entenderá. Eu não sabia muita coisa, mas quando eu li Eclesiastes e Provérbios, eu comecei a viver uma vida diferente, né? Não que antes eu não vivia, mas é que antes a gente às vezes falava alguma coisa impulsiva, mas eu comecei a ler e Deus, né, me ajudou. Então eu tô falando uma coisa que é verdade para vocês verem que foi uma experiência incrível ler esses dois livros, né? Mas voltando aqui, então assim, o inimigo não nos engana, né? Então se o inimigo bota na tua cabeça, tu não vai conseguir, tu já diz, eu vou conseguir pelo poder de Deus, né? Porque você já tem aquele controle, já sabe que Deus pode fazer. O inimigo não te vence, porque você está lendo a palavra de Deus. Então, ó, Deus te deu os dons, é para tu usar. Porque quando Jesus está voltando, digo isso. Ah, mas quando eu era pequeno, falavam que Jesus ia voltar e Jesus nunca voltou. Jesus vai voltar, os tempos estão se acabando e é a hora do Filho de Deus voltar. Será que você está preparado? Estou te fazendo uma pergunta. Será que você está preparado para isso? Né? Será que estamos preparados? Então temos que fazer a obra, porque quando chegarmos no céu, por exemplo, aqui é o céu, aqui é o inferno, um do lado do outro, né? Não basicamente isso, mas um exemplo, né? E aí Deus vai falar pra ti, é uma pregação forte agora. Por que você não orou, você não buscou a mim? Eu te dei aquele dom de pregar, de falar da minha palavra, de ganhar almas. Eu ia te usar como uma ferramenta, ou louvar nas ruas, nas igrejas, levando o meu louvor, trazendo felicidade para o povo. Aí você vai falar, mas não deu, mas não. E aí, né, vai ter consequência. Então, use o seu dom. Né? Porque eu ganhar um presente, por exemplo, você ganha um presente, uma camisa, alguma coisa, você não usa. A pessoa vai perguntar, poxa, tu nunca usou aquele presente, né? A pessoa não vai te dar mais o presente, vai ficar sentida contigo. É o mesmo exemplo com Deus, né? Mas com Deus é mais forte. Então, use o seu dom. Não tenha medo. Tem vários dons, irmãos. Vários. Mas eu só trouxe 3 para vocês entenderem, tá? Então, Jesus está voltando e é tempo de mudar. É tempo de mudança dentro do teu lar, da tua casa e da tua mente. Uma coisa que eu falo, né? Será que você já teve um encontro com Deus? Será? O encontro com Deus é eu entender que eu tenho que estar de acordo com a palavra. Aí você pode estar pensando, poxa, mas né, você só fala de regras, de viver de acordo com a palavra de Deus. Tem que andar. É um dos mandamentos de Deus. Palavra, Bíblia, lê que você vai entender regras, mandamentos, ande de acordo com a palavra. Então assim, ó, muitas pessoas que não andam de acordo com a palavra, xinga, fala mal dos outros, é fofoqueiro, vou falar, faz um monte de coisa, né, e acha que xinga. Irmãos, o tanto de gente que eu já vi xingar, né, e diz que é crente. Então, você tem que ser um exemplo. Na igreja, tu tem que ser um exemplo, mas lá no mundo ainda mais. Mais, irmãos, porque tu tá na roda dos teus amigos, se tu falar um palavrão, vão falar, mas tu não era crente? Como é que tu vai responder? Foi sem querer? Não, tu tem que ser exemplo, né? Pra eles falarem, nossa, esse aí tem Jesus, nossa, uma vida mudada. Então, será que tu teve um encontro com Deus? Encontro é eu aceitar Jesus no meu coração e mudar as minhas atitudes. Se eu era uma pessoa ruim, se eu era uma pessoa arrogante, eu vou deixar de ser arrogante. Por quê? Porque Jesus me transformou. Então, se tu xingas, tu fala...
né, irmãos? Então eu quero falar pra ti, Jesus está voltando. Vai sair uma pregação aqui no canal Luz da Palavra sobre Jesus está voltando. E te digo, se tu vai pra igreja atrás de profecia, tu vai perecer. Tu vai sofrer. Por quê? Porque sai agora, né, tem os cartazes da igreja pra anunciar que vai ter alguma coisa. Sai lá. O irmão vai pregar domingo, né? O irmão da casa, ele vai pregar, é um obreiro, né? Simples, humilde, querido, usado nas mãos de Deus, ele vai pregar. Ninguém aparece, irmãos. Visitante não vem, se vir é um milagre, né? A metade da igreja, a igreja toda não vem, só vem metade. E é um culto abençoado. Quem foi, recebeu bênção, porque foi abençoado. Mas daí aparece lá o cartaz, culto de domingo, pregador que revela CPF, ele ora e você é curado, ele faz revelação, profecia, ele fala de prosperidade, todo mundo vai. Gente, a igreja enche. Eu fico assim, meu Deus, né? Igreja enche, então eu quero falar pra ti, se tu vai pra igreja através que tu quer profecia, tu quer revelação, tu vai sofrer. Porque temos que adorar a Deus, sermos verdadeiros adoradores, não enganarmos a nós mesmos. Senão tu tá perdendo o teu tempo dentro da igreja. Por isso, ande nos caminhos de Deus. Seja uma boa pessoa para tua família. Uma pessoa educada, gentil e cada vez buscando a Deus e fazendo a obra. Então, se tu tem um dom, busque a Deus enquanto há tempo. Enquanto ainda se pode achar o Senhor, né? Porque Jesus está voltando. Então, use o seu dom. Faça a obra com amor, né? Não vá atrás de prosperidade, porque Deus, ele não dá nada. Só quando tu busca, né? Deus, irmãos, ele não é obrigado a nos dar nada. Ele vai nos dar os carros, ele vai nos dar dinheiro. Não, Deus, ele não nos dá nada. Ele já nos dá vida, que é o suficiente. Então não vá atrás de prosperidade, mas vá atrás de buscar a Deus. Porque a prosperidade não leva ninguém para o céu. Então Deus é bom, Deus abençoa porque ele quer, mas ele não é obrigado. Então use o seu dom e busque a Deus. Espero que você tenha entendido essa palavra, né? Foi uma palavra que trouxe sobre obediência, dons, né? Sobre várias coisas. Então, espero que você tenha entendido e fique ligado aqui no canal Luz da Palavra, que Deus vai abençoar e nós lançaremos, então, a pregação sobre Jesus está voltando. Amém? Espero que você tenha entendido. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.